Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui estudamos todos os dias, mais ou menos 15 minutos, o primeiro livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos. Nós estamos atualmente no livro segundo. O livro segundo do Livro dos Espíritos trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. Ele é composto de 11 capítulos. Estamos no capítulo 1, que trata dos espíritos. Estamos aqui na parte da escala espírita. Já vimos então que nessa escala espírita, ou seja, nessa classificação moral dos espíritos, nós temos 3 ordens de espíritos. Terceira ordem, a mais inferior, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, espíritos bons. Primeira ordem, e a mais superior, claro, espíritos puros. Vimos também que os espíritos imperfeitos se subdividem em 5 classes. Da 10ª a 6ª, 10, 9, 8, 7, 6, exato, da 10ª a 6ª classe. E que nós não estamos presos a uma classe apenas. Podemos estar flutuando como imperfeitos, ora numa, ora noutra, embora estejamos nós, na nossa condição atual, muito entre aqui os espíritos pseudo-sábios, espíritos neutros, não é? E, às vezes, se agimos por impulso e de forma inconsequente, sem pesarmos as consequências, espíritos levianos. Gostamos muito de pensar que não jornadeamos nem por um segundo mais na condição de espíritos impuros, ou seja, aqueles que ainda se comprazem no mal. Mas só quem pode nos julgar é Deus. De qualquer forma, a segunda ordem dos espíritos, que são os espíritos bons, embora não sejamos ainda espíritos bons, já temos alguns momentos, sim, em que temos esse desejo pelo bem e, efetivamente, escolhemos o bem. Bom, ainda há esforço. Nós sabemos que os espíritos bons não fazem mais o esforço que fazemos, mas esse esforço é extremamente meritório. Então, há que se destacar o nosso esforço em já estarmos, de alguma forma, de vez em quando, colocarmos lá o pé na segunda ordem dos espíritos bons. E cada vez mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, até que estejamos como espíritos bons. Ainda vai demorar muito tempo e temos muito ainda que nos despojar dos nossos vícios morais, nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Ainda temos uma boa estrada pela frente. Mas é muito bom que a gente já comece a perceber para onde estamos indo. E é para frente mesmo, para frente e para o alto, deixando para trás o que não queremos mais. Não nos convém mais este tipo de escolha, porque não queremos mais assumir as consequências nefastas dessas escolhas infelizes que marcaram lá o nosso passado. Queremos nos renovar para ter um presente e um futuro de paz na nossa consciência, de bem-estar no nosso coração. Agindo, é claro, não há outro jeito, de acordo com as leis de Deus, usando bem o nosso livre-arbítrio. Como
Começamos, então, aqui ontem a ver as características dos espíritos bons. Vamos terminar esta parte e vamos a uma pergunta que nos foi feita pela nossa Helenice no chat. E nós achamos extremamente pertinente para trazermos aqui no vídeo de hoje. Foi com relação mesmo ao início desta parte em que começamos a tratar dos espíritos bons. Então, nós vimos aqui as características gerais, o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, o terceiro parágrafo. Hoje vamos para os 2 últimos parágrafos dessas características gerais dos espíritos bons. Quando encarnados, esses espíritos são bons e benevolentes com seus semelhantes. Não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme e fazem o bem pelo bem. Com licença. Mas, como estamos ainda distantes, quando vemos isto aqui, só este parágrafo, quando os espíritos bons estão encarnados, são bons e benevolentes com os seus semelhantes. Aí a gente pensa assim, eu sou, procuro ser mesmo. Não são movidos pelo orgulho, pelo egoísmo, nem pela ambição. Nunca. Mas no final, nós fechamos o veredito, que ainda não somos bons. Não experimentam ódio, nós podemos dizer, ódio eu também me sinto mais, nem rancor, nem inveja, nem ciúme. E fazem o bem pelo prazer de fazer o bem. Fazem o bem pelo bem. Nós já estamos caminhando. Temos outras conquistas já. E essas aí o tempo também nos trará. Tem pessoas que podem dizer, eu não tenho isso, nem aquilo. Muitas vezes não. Tendênciazinha aqui ou ali. Principalmente quando nós falamos também desta parte de não são movidos pelo orgulho, nem pelo egoísmo, nem pela ambição. O último parágrafo diz: a esta ordem dos espíritos bons pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstição e de ignorância, foram considerados como divindades benfazejas. E a nossa Helenice pergunta assim: o nosso anjo da guarda ou espírito protetor, está na segunda ordem, ou seja, ele é um espírito da segunda ordem? Então, vejamos aqui que ele vai dizer, não é? Que a esta ordem pertence os espíritos designados nas crenças vulgares como bons gênios, bons espíritos, gênios protetores ou espíritos protetores. Mas nós vamos pegar aqui em Kardec essa resposta. Primeiramente, na questão 490, vamos aqui na 490, nós temos a pergunta quando trata dos anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. A pergunta que Kardec faz na questão 490 é: que se deve entender por anjo da guarda? Resposta dos espíritos: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Sendo assim, perguntamos: o espírito protetor, anjo guardião,
pode ser da terceira ordem? Não, porque a terceira ordem não é uma ordem elevada. É exatamente a ordem que não é elevada, ok? Não podemos pedir que os espíritos protetores sejam da primeira ordem. Por quê? Porque só conhecemos um e apenas um espírito da primeira ordem, que é Jesus, espírito puro, puro. Portanto, a ordem elevada, com relação à nossa, espíritos bons. Essa é a ordem. O espírito protetor pertence a uma ordem elevada. Mas temos mais. Aqui vimos a ordem. Agora vejamos a classe. A questão 507. Logo um pouco mais só à frente. Ainda falando sobre esse tema aqui, que é grande, né? Os anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Na questão 507, a pergunta que Kardec faz já nos traz a classe. Vejamos. Todos os espíritos protetores são os anjos guardiões, ok? Ou anjos da guarda. Todos os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos superiores. Espíritos superiores é a classe mais elevada da ordem dos espíritos bons. Espíritos superiores. E ele é claro na pergunta. Todos os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos superiores? Então, está aí respondida a questão da Helenice e nós falamos da classe, adiantamos, não é? Essa pergunta da Helenice, porque agora vão vir as questões ligadas às classes da ordem dos espíritos bons e nós vamos ver que da 16ª classe, espíritos imperfeitos, da 5ª à 2ª classe, são as classes dos espíritos bons. E aí nós vamos ter 5ª classe, espíritos benévolos. 4ª classe, espíritos de ciência. 3ª classe, espíritos de sabedoria. 2ª classe, espíritos superiores. Exatamente a classe que Kardec se reporta na pergunta 507. Vamos, então, à questão 108, que trata da 5ª classe, espíritos benévolos. Sua qualidade dominante é a bondade. Sentem prazer em prestar serviço aos homens e protegê-los, mas os seus conhecimentos são limitados. Progrediram mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então, eles fazem o bem porque gostam de servir e desenvolveram essa bondade. Então, eles são benévolos, são bondosos. Não têm tanto progresso intelectual e desenvolveram-se mais nesta vontade de ajudar. Espíritos benévolos. Vamos deixar para amanhã a 4ª classe. E as demais, amanhã estaremos aqui de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.